António Rebelo de Sousa é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. E já agora aproveito para desejar um bom ano novo e ao mesmo tempo, espero que tenha tido um ótimo Natal. Na companhia dos mais próximos, evidentemente. Esses desejos de um bom 2012 e daqui a pouco já vamos falar de 2012. Começando por esta questão da EDP. Qual é a visão que tem deste negócio? Foi um bom negócio para Portugal? Eu penso que, globalmente, foi um bom negócio. Quais eram as alternativas existentes? Havia a alternativa alemã. A alternativa alemã tinha aspectos positivos. Primeiro, nós podemos contar, e o governo português poder contar com um maior empenhamento dos alemães, do governo alemão, enfim, no apoio a Portugal, no quadro das negociações que poderão vir a ser levadas a cabo pela Troika, por exemplo. E talvez uma posição mais forte na Europa, por parte da EDP, mas os alemães, a proposta alemã tinha vários inconvenientes. Primeiro, a EDP teria que adquirir uma série de participações em Espanha, que, enfim, eram de interesse muito relativo, e por outro lado, teria que ceder 50% das participações nas eólicas no mercado externo, designadamente dos Estados da América, e para a aquisição de participações em Espanha, teria que recorrer a um financiamento em condições não tão favoráveis quanto isso, que era garantido pelos próprios alemães. E depois havia uma cláusula que permitia aos alemães sair caso houvesse uma situação de recessão mais significativa do que aquilo que porventura se está à espera na Europa. Portanto, enfim, exigia muito e dava poucas garantias. Não dava muitas garantias. Os brasileiros, à partida, eu tinha maior simpatia pela solução brasileira, porque tem que ver com o espaço da lusofonia, dava-nos também, permitia-nos diversificar em termos de dependências, quer em relação à Europa, quer em relação também à Angola, mas quer em relação à própria, enfim, a outros países, a países terceiros, mas a proposta também não era brilhante, porque a EDP teria que ceder participações importantes no Brasil, e julgo eu, tanto quando julgo saber, que não sei, realmente não tenho todas as informações que são necessárias, mas penso que mesmo um acordo parasocial que teria estado em cima da mesa, que desse algumas garantias à parte portuguesa de que depois a posição brasileira não iria aliar-se a outros sócios contra a posição portuguesa nessas empresas no Brasil, e que esse acordo parasocial não foi bem aceito pelos... sei que alguma vez isso foi considerado realmente em termos de negociação, mas não seria pelo menos muito bem aceito pelos brasileiros. Os chineses apresentaram a melhor solução em termos financeiros. Preço mais elevado, garantias de apoio financeiro a longo prazo, digamos assim, à EDP, permitem também uma diversificação de dependências, que é importante. Tem o inconveniente de ser uma empresa pública, no fundo estamos a privatizar para empresas públicas, não deixa de ser um bocado caricato, não é? Esta ideia de que nós estamos a privatizar, de um Estado esta para outro coisa Estado. Estamos a reduzir o peso do Estado da economia, é preciso depois perguntar qual Estado. É uma coisa também engraçada, mas enfim. E esse peso do Estado chinês na economia portuguesa pode aumentar? Esse pode ter sido também um dos motivos que levaram o Governo a optar por esta decisão de vender a EDP à China, tendo aqui a perspectiva também da privatização da REN e eventualmente... Esse é um problema uma entrada muito, no BCP. muito sério, porque, enfim, era interessante que os chineses quisessem apostar em vários setores, no setor financeiro, no setor industrial, que apostem também em ensinos, tudo isso é muito positivo para a economia portuguesa, mas eu penso que o governo português faria muito mal se na privatização da REN, enfim, decidisse pelos chineses e vendesse e a participação, digamos, que tem, digamos assim, por via indireta, digamos, por via da Caixa Geral de Depósitos na REN, fosse parar as mãos dos chineses. Porque eu até penso que, em termos de legislação de defesa da concorrência, é muito questionável que isso possa acontecer, e não faz muito sentido porque, embora sejam empresas diferentes, são empresas chinesas diferentes, mas o acionista é o mesmo, é o acionista único, que é o Estado chinês. E, portanto, em termos de lei de defesa da concorrência, é incompreensível, porque temos realmente o mesmo acionista, a mesma entidade, que está na distribuição e está no transporte, digamos assim, de energia, de um lado e do outro. Portanto, eu acho que seria um erro tremendo o Governo a decidir também pela proposta chinesa no que se refere à REN. E espero bem que isso não aconteça. Seria realmente, de facto... Mas este pode ser um movimento que vamos muito assistir lesivo dos interesses nacionais. Um pouco por toda a Europa?
este aproveitamento, digamos, da China, das dificuldades financeiras da Europa para tomar posições em empresas relevantes? Bem, os chineses têm tido muitas dificuldades em conseguir penetrar no mercado europeu e para conseguir penetrar no mercado americano. Esta oportunidade para eles é muito interessante e é possível que estejam também muito interessados no BCP, que estejam muito interessados também realmente de outros setores da atividade produtiva nacional como porta de entrada da Europa. Quer dizer, no fundo, por exemplo, o Porto de Sines é uma porta de entrada importante para os chineses na Europa. Mas isto partindo do pressuposto que depois realmente o transporte, enfim, não digo, enfim, terá que haver uma solução género TGV minus, não é? Realmente, que permita depois o transporte de mercadorias para a Europa a partir de Sines. Mas, portanto, não tenho dúvidas que para a China é muito importante. Mas eu não considero, estou longe de considerar que a China hoje em dia seja o maior adversário e representa o maior perigo dos perigos existentes para a Europa Ocidental. Porque pode ser um perigo em termos realmente económicos, mas em termos políticos está em curso, quanto a mim, um processo de subversão gradual da sociedade e do sistema político chinês, não é? Realmente com a transição para uma economia de mercado e com enfim, a contradição insanável da existência de dois sistemas no mesmo país, não é? Realmente, a partir do momento que um dos grandes erros da China foi ter querido absorver Hong Kong, não é? E um dos maiores erros seria ainda absorver Taiwan, porque no dia em que absorvesse Taiwan, a economia de Taiwan realmente acabava por absorver em larga medida realmente o sistema económico chinês. Ora bem, portanto, eu acho que a existência de dois sistemas num país permite que se torne aqui visível uma grande contradição, que é uma contradição insanável na China e por outro lado, todo o desenvolvimento que tem havido na China aponta no sentido de uma transição a prazo para uma economia de mercado, enfim, ainda que de uma forma muito gradual, e eu penso que o efeito de demonstração e imitação vai levar a longo prazo também a alguma democratização do sistema político chinês. Eu acho que em termos de proximidade, ainda hoje em dia representa um perigo maior até pela concepção que tem imperial, de exercício de poder imperial, representa um maior perigo a Rússia do Sr. Putin do que propriamente a China. E a Rússia que também já disse estar disponível para investir fortemente. Até porque a Rússia tem uma concepção, digamos, de imperialismo que é realmente uma de ocupação territorial. É uma concepção de imperialismo de ocupação territorial. E tem uma certa dificuldade, depois da humilhação que sofreram com a queda do Muro de Berlim, tem uma certa dificuldade em aceitar que os chamados Southeastern Europe, quer dizer, os países intermédios que não são nem da comunidade dos Estados independentes, nem dos PECOS, possam propender para a Europa, quer dizer, a Sérvia, realmente a Ucrânia, a Geórgia e tal. E portanto, tem a tentação de querer recuperar essa parte que pertenceu outrora pertenceu ao Império Soviético. E deixe-me passar também para a atualidade portuguesa, para o discurso de Pedro Passos Coelho. Ontem, na mensagem de Natal, falou numa democratização da economia. Em 2012, que mudanças é que antevê como necessárias para que se atinja este propósito? A democratização da economia eu não estarei assim muito de acordo, porque, quer dizer, a democratização da economia dificilmente é conciliável com a assimetrização e com o agravamento das desigualdades, não é? E o agravamento das desigualdades e a assimetrização são inexoráveis numa situação de recessão económica, não é? Realmente, vem nos compêndios, vem nos manuais, que para haver a redistribuição e para haver a redução das desigualdades é preciso que haja antes crescimento. Não é? Portanto, não é com a recessão e numa situação de crise aguda que vai haver realmente, de facto, a atenuação das desigualdades e das assimetrias, até porque vai haver um fenómeno que já existe, mas que vai ser ainda mais intenso, que é o do desemprego. Mas, enfim, penso que a intenção dele foi boa, evidentemente, mas eu penso que, em relação à economia portuguesa, nós estamos muito dependentes da Europa e eu, para já, considero que há três cenários possíveis, falando agora em termos um bocado académicos, um bocado teóricos, realmente, para a Europa.
que é o cenário um bocadinho catastrofista, que é isto continuar como está, não é? Quer dizer, não haver nenhuma mudança na Europa ao nível das políticas que têm sido perseguidas, nem realmente a alteração de papel do Banco Central Europeu, nem injeção significativa de liquidez realmente no sistema financeiro, nem eurobonds, nem nada disso. Quer dizer, portanto, enfim, continuar-se aqui com as medidas, alguns reforços que vão existindo, realmente do FEF, do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, e enfim, mais umas coisas desse género, e considerar-se que isso vai resolver o problema. E nesse caso, evidentemente, eu acho que a crise tenderá a agudizar-se e vai-se prolongar a agonia. Vai haver contaminação da crise realmente, não só à Itália, mas também à Espanha e à Bélgica, e portanto, nesse quadro, enfim, nós com certeza que não temos condição nenhuma, vamos ter uma recessão, porventura, acima dos 5%. Acima de 5%, e o desemprego aproxima-se-á num quadro desses, dos 17%, 18% ou mais, realmente, e poderá até haver uma crise grave na zona do euro, e, portanto, as consequências de tudo isso poderão ser até um bocado imprevisíveis. Esse é o cenário mais catastrofista, sobre o qual eu não me quero pronunciar em detalhe, porque realmente nós estamos em véspera de ano novo, e, portanto, não seria um caso. Mas há outro cenário, que é aquele que seria o magnífico, quer dizer, que era haver mesmo uma inversão realmente das políticas europeias e, portanto, o Banco Central Europeu passar a atuar mais ativamente, haver injeção de liquidez de forma significativa, aceitar-se a prazo dos eurobonds, haver um reforço do orçamento comunitário, enfim, a nomeação de um ministro das Finanças e haver um tesouro europeu, etc. Tudo isso, não é? Ora bem, mas acha que esse cenário é possível sem que haja um cenário pior antes? Isso não terá de ser propiciado por um agravamento? Vai haver sempre um agravamento. E depois há aquilo que eu acho mais provável, que é o meio termo. Quer dizer, o meio termo que é depois de um agravamento que vai, enfim, haver na situação económica e financeira da Europa, daqui até março, abril, vai haver esse agravamento, haver, de facto, um reforço muito sério do FEF, do Fundo Europeu de Estabilização, e passar a Fundo de Estabilização Permanente, e haver a admissibilidade do financiamento do Banco Central Europeu ao Fundo de Estabilização Financeira, que é uma solução, é um chamado de meio termo. E se isso acontecer e surgir um embrião daquilo que é o Tesouro Europeu, um embrião ainda, com alguma coordenação de políticas, enfim, financeira e de política económica, então, alguma ainda que tenue, e com o reforço dos fundos estruturais, então, nesse caso, talvez se consiga realmente evitar a generalização da crise. E aí eu admito, mas mesmo aí, eu penso que em Portugal vai acontecer uma coisa. Eu penso que, na melhor das hipóteses, mesmo nesse cenário mais otimista, nós vamos ter uma recessão no mínimo de 4%. No próximo ano, sim, 4,4%. E vamos ter um desemprego acima dos 15%, 15% a 6%. E se considerarmos tudo, inclusive realmente as pessoas que estão à procura de primeiro emprego e que realmente não estão registadas nos centros de emprego, enfim, aquelas pessoas que estão desempregadas mas têm vergonha, realmente, então realmente vamos necessariamente para valores superiores aos oficiais. E depois, para além disso, aí dificilmente nós poderemos ir para um déficit de 4,5% do PIB. Eu penso que, não agora, é um erro tentar-se agora a negociação com a Troika, mas talvez em março estamos... Na próxima revisão, na próxima visita, que será em fevereiro. Em fevereiro vamos começar a negociar alguns aspectos. Para já, penso que vai, para haver realmente, enfim, um certo alisamento e haver, de facto, uma certa atenuação das medidas de austeridade potenciais, eu penso que vai ser indispensável alargar em mais um ano o período de transição, e penso que a taxa de juros vai ter que diminuir dos nossos empréstimos para 2,75%, 3%, qualquer coisa assim do género. E mais dinheiro? E mais dinheiro. E tem que haver um reforço também do empréstimo e também um reforço do montante que está previsto para a capitalização do sistema financeiro português. Isso, para mim, para haver a injeção depois, enfim, para haver liquidez, a injeção de liquidez no nosso sistema. E depois, convinha realmente que o Governo fosse um bocado imaginativo. Isto é, há algumas medidas de incentivo
fiscal, por exemplo, até a própria TSU, por exemplo, a redução da TSU nas empresas em que haja criação de emprego, portanto, em relação aos novos empregados, durante o ano, 2 anos ou 3 anos, os novos empregados não fazerem descontos, realmente, não pagarem TSU, não é? Ora bem, e ninguém ficava a perder, e era uma maneira de contribuir para a competitividade realmente empresarial. Esta, por exemplo, é uma medida que me parece importante. Depois, a tal ideia da aceleração da utilização dos fundos estruturais, porque ainda não se viu muito bem, realmente, enfim, quando é que isso poderá realmente ocorrer, é importante que se tenha uma ideia clara, e depois, realmente, o problema do sistema financeiro. Quer dizer, é preciso que se saiba quais são os bancos que têm que ser capitalizados e que não têm que ser capitalizados, e depois, realmente, quando chegar a uma conclusão... A chave para toda esta questão está no sistema financeiro. Tudo está no sistema financeiro. E isso tem que ser feito muito rapidamente. E depois é preciso utilizar fundos para a internacionalização da economia portuguesa, não é? Realmente dinamizar o esforço de internacionalização da economia portuguesa. Tudo isso tem que ser feito. Mas vamos passar por um período muito difícil. Eu penso, há quem diga que nós vamos ter uma redução de 5, 6% do rendimento disponível. Eu acho que vamos ter superior a isso, 7, 8%. E isso tem, de facto, logo à partida, um efeito muito recessivo, quer dizer, porque isto faz lembrar uma história. Agora, uma vez numa conferência do AIEC, o Keynes foi a essa conferência, não é? E o AIEC, como sabem, realmente era anti-keynesiano, não é? E ele explicava que esta coisa do consumo, o consumo era um desastre, não é? O desastre era um desastre, porque em vez de contribuir para a criação de empregos, não levava, mas é que houvesse inflação e realmente alto despesismo, e realmente facilitismo e não sei o quê. E o Keynes pediu a palavra e perguntou-lhe, então, quer dizer, com base na sua teoria, o senhor acha que se um consumidor comprar menos um fato, quer dizer, a prazo haverá mais alfaiates empregados e mais trabalhadores a trabalhar para os alfaiates? E o AIEC parou um pouco e tal, disse, sim, eu acho isso, eu acho que diminuindo o consumo de fatos vai passar a haver depois mais alfaiates e mais produção de fatos. Agora, a explicação é que é difícil dar, eu agora precisaria de muito tempo e de muitas fórmulas para explicar realmente porque é que é assim. E o Keynes pediu outra vez a palavra e disse, olha, é tão difícil de dar que o senhor não consegue. E, portanto, as pessoas que defendem que realmente reduzindo o consumo e tal, e realmente graças à poupança, que realmente consegue-se depois a prazo aumentar o investimento e dinamizar a economia, é uma teoria muito interessante, mas eu ainda continuo a pensar que é preciso haver algum consumo, de facto, para haver dinamização da economia. E deixe-me regressar aos cenários que estava a traçar há pouco. Em qualquer um desses cenários, estarmos a falar do fim do euro é, de facto, uma dramatização mediática, como dizia o Ministro das Finanças ainda este fim de semana. Vamos lá ver. Nós temos que ser muito responsáveis, porque, como diz o Blanchard, que é um novo keynesiano muito interessante, com teorias muito interessantes, sobre a equação da troca e a viscosidade dos preços e tal, e o Blanchard diz o seguinte, que é preciso gerir muito bem a componente psicológica no investimento e no comportamento dos agentes económicos. E quando um agente económico se convence que vai haver mesmo uma grande crise e que vai haver realmente uma implosão do euro e que um determinado país vai sair do euro e tal, depois a situação é realmente ingovernável, porque não há nada a fazer, porque começa desde logo a haver uma tendência muito grande para a saída de capitais. E quando isso acontece, não é reverter, é muito difícil, quer dizer, quem toma uma decisão de fazer sair o dinheiro do país e de passar a ter as suas aplicações em dólares num dia, não muda de ideias passado 2 dias, não é? Não parece cá, estou todo satisfeito, sorriso nos lábios e tal, a investir passado 2 dias. Não, primeiro que o faça, realmente demora uma eternidade. Portanto, é preciso, na medida do possível, evitar que haja esse tipo de desconfiança de uma forma generalizada. Porque no dia há uns economistas que são meus colegas e tal, e com certeza que são bem intencionados, uns serão, outros não serão, evidente, que acham que é preciso começar a equacionar a possibilidade de saída do euro. E que também se deve estudar essa possibilidade. Dizem que não são, em alguns casos dizem que são até a favor da saída do euro, não é? Que é, quanto a mim, enfim, uma atitude um bocado irresponsável, mas enfim, estão no seu direito. Noutros casos dizem que não são a favor, mas que temos que admitir isso e discutir isso. Só o simples facto de começarmos a admitir isso e discutir isso, estamos a contribuir para que isso venha eventualmente a ser possível.
porque isso tem que ver com a componente psicológica dos agentes económicos e o comportamento FTL, que é o chamado comportamento follow the leader. Não é? E um economista tem a obrigação de saber isso. Portanto, quanto menos falarmos desse cenário, é melhor, pode-se falar em termos de dinheiro, já aqui um primeiro cenário, que seria um bocado mau e tal. Mas depois, quanto menos se falar, melhor é. Portanto, eu penso que nós, como patriotas que somos, queremos o bem do país, como pessoas responsáveis que somos, temos é que, enfim, ver se conseguimos evitar um cenário tão dramático como esse. E pelo menos hoje não falamos mais sobre isso. Dr. Rebelo de Sousa, muito obrigado por ter estado aqui e mais uma vez votos de um bom 2012. E para si também.